Nós estamos vendo Efésios, começando a ver Efésios, e essa porção, ela para nós é muito maravilhosa e rica, né? A cada semana o Senhor vai se desvendando, ou se revelando, trazendo mais da sua porção para nós, né? Capítulo 1 de Efésios, ele está falando do propósito eterno de Deus na plenitude dos tempos. Isso aí está do versículo 3 até o versículo 14. Ele vai tratar do propósito eterno de Deus na plenitude dos tempos. E esta semana, especialmente, nós temos visto o versículo 9 e 10, que ele fala do propósito eterno de Deus revelado em Cristo. É o que fala o versículo 9 e 10. Então eu convido os irmãos para que nós possamos ler novamente o versículo 9 e 10 do capítulo 1 da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Amém. Efésios capítulo 1 e o versículo 9. Ele fala assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa porção desses dois versículos, ela é um pouco meio difícil de compreender, né? Ele fala assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, de fazer convergir nele todas as coisas, na dispensação dos tempos. Aí, o que eu compreendi disso agora? Eu tenho mistério, eu tenho boa vontade, convergir nele, dispensação da plenitude dos tempos. É algo muito complexo de entender aparentemente, né? Nós estamos vivendo neste mundo e vivemos um mundo marcado por desconstrução, destruição, caos, né? Sim. São famílias divididas, coração quebrado, sociedade em conflito e pessoas sem direção. E quando nós olhamos para todo esse contexto, a grande pergunta da humanidade é: existe propósito para tudo isso? E o apóstolo Paulo vem nos responder. A partir do capítulo 1, 2 e 3, ele vai traçar todas essas respostas que a maioria das pessoas fazem. Inclusive nós, em algum momento, fazemos essas perguntas. Quando passamos por uma situação que nós não compreendemos, qual que é a nossa pergunta? Existe propósito nisso? Por que eu estou passando por isso? Nós fazemos essa pergunta. Sim. Mas o apóstolo vem nos ajudar. Ele nos mostra que Deus possui um plano eterno que começou antes da fundação do mundo. E ele executou esse plano em Cristo Jesus. E esse plano vai ser totalmente concluído quando todas as coisas convergirem para Cristo. Amém. Esse é o propósito. Então, aquela pergunta que nós não temos resposta, o apóstolo Paulo vai nos responder. Amém. Ele diz assim: de fazer convergir nele todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Amém. Esses dois versículos é o coração do capítulo 1 de Efésios. E Paulo está dizendo assim, que olhando para isso,
nós já sabemos para onde está caminhando a história. Quando eu percebo isso, eu tenho o real propósito de onde está caminhando a história que Deus delineou. E para que nós possamos entender o versículo 9 e 10 que nós lemos, e que Paulo está falando aos irmãos, nós precisamos voltar ao versículo 3. Vamos lá no versículo 3. O que ele diz? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bom, o Senhor, Ele nos tem abençoado. Para que eu possa entender o mistério da vontade que está sendo desvendado, eu preciso saber o que significa essas bênçãos. E essa bênção espiritual, nós vimos nessa semana que ela tem 5 aspectos. A bênção espiritual, ela começa ali no versículo 4, a escolha, eleição. Versículo 4 está dizendo assim, eu vou pegar aqui na minha NA, tá? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, a escolha foi feita antes da fundação do mundo. Quando Paulo escreveu esse texto para os irmãos que moravam em Éfeso, lembra que Éfeso era uma cidade importante, uma cidade grande, teoricamente grande, ela recebia muitos visitantes, tinha uma deusa chamada Diana, tinha um mega templo, né? Eu acho que naquele período era o maior templo da história, porque era considerado a 7ª maravilha do mundo antigo. Então era coisa monstruosa. E essa Diana, as pessoas, para fazer parte desse grupo religioso, eles tinham que fazer sacrifício, oferenda, tinham que fazer devoção, trabalho, um monte de coisa, para ser aceito dentro desse grupo religioso. Então eles precisavam fazer muita coisa. Aí Paulo vem e fala assim, olha, vocês foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Não dependeu de agradar a Deus nenhum. Foi vontade e agrado de Deus de escolhê-los antes que o mundo fosse formado, antes que existia alguma coisa. O Senhor os escolheu. Amém. Não precisa de oferenda, de fazer pactos, não precisa de cumprir ritual. Você já foi escolhido para ser santo e irrepreensível. Amém. E essa escolha foi em Cristo. Amém. Amém? Então isso é uma bênção. Concorda comigo que isso é uma bênção? É o primeiro item da bênção, certo? Nós já vimos isso, então só para relembrar. Vamos continuar? Então a eleição, ela não foi algo assim que pegou, não foi um improviso, né? Quando o homem peca também não pegou Deus de surpresa. E agora, o que eu vou fazer? Tem que ter um outro plano. Não. A nossa escolha foi antes da fundação do mundo. Antes que existisse alguma coisa. Spurgeon diz que Deus nos escolheu quando nada existia além dele mesmo. Quando não tinha o tempo, quando não tinha movimento nenhum, quando não existia ser algum, nós já fomos escolhidos. Amém. Em Cristo. Eu não sei se você consegue perceber isso. Antes de existir tempo, antes de existir universo, antes de existir qualquer ser que se movimentasse, a escolha já tinha sido concluída. Amém. No coração de Deus. Isto é um segredo que ainda não estava sendo revelado. Isso é um mistério de Deus. Bom, versículo 7 fala da segunda bênção. Vamos lá no versículo 7. Ele fala assim:
no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, remissão do pecado, segundo a riqueza da sua graça. A eleição aconteceu na eternidade, a redenção aconteceu na cruz, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue. Aquilo que Deus planejou lá nos séculos, na eternidade, ela foi revelada, foi realizada no Calvário. O preço foi pago, a nossa culpa foi removida, as nossas dívidas foram canceladas. Isso é bênção. Amém. Não sei se você consegue entender que isso é uma bênção. A minha culpa sendo removida e a minha dívida cancelada é bênção de Deus, né? Quando acontece alguma coisa conosco que você perde R$50 e você fala, recebi uma bênção, achei meu dinheiro. Aqui é uma dívida impagável. Aí o Senhor vem, remove culpa, Ele remove, cancela a dívida. Isso aí é bênção de Deus para nós, que foi executada na cruz de Cristo, quando Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário. O terceiro item da bênção está no versículo 9, que nós estamos vendo essa semana. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Desvendando o mistério da sua vontade. Ou na versão NAA diz assim, ele nos revelou o mistério da sua vontade. Revelação. Na verdade, o terceiro item da bênção é o conhecimento. Quando Deus revela o mistério da sua vontade, nos dá a conhecer o que estava no coração de Deus lá na eternidade. Isso é bênção de Deus. Aquilo que eu não tinha domínio, Ele está trazendo à luz. A palavra mistério, no Novo Testamento, não significa algo impossível de compreender. Significa que tinha alguma coisa que estava oculta e nos foi revelado, né? Para que nós possamos entender isso aqui, volta umas páginas até Gálatas 4:4. Umas 2, 3 páginas aí nós chegamos em Gálatas. No capítulo 4, versículo 4, diz assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo, porém, a plenitude dos tempos. Deus traz o seu Filho, Ele começa a nos revelar. Aquilo que o homem não conhecia, que o homem não tinha domínio, aquilo que nós não sabíamos, aquelas perguntas que não tinham resposta, em Cristo começamos a ter a resposta. Amém. Né? Cristo está dando para nós revelação. Aquilo que estava escondido, oculto, que o homem não tinha domínio, por muitos séculos oculto, né? Os patriarcas, lembra dele? Eles esperavam por isso. Hebreus 11 vai falar a história, né? Que eles aguardavam a revelação desse segredo. Os sacrifícios apontavam para isso. As promessas preparavam o povo para isso. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus isso foi concluído. Amém. Isso foi revelado. Então, é parte da nossa bênção. Então, quando você lê o versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, ou que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual, o que nós estamos falando? Eu fui escolhido, eu fui regenerado, amém, eu tenho revelação. Amém. Não é pouca coisa a bênção, percebe? Escolha, revelação, eu fui perdoado completamente. Isso é bênção de Deus.
E o que ele revelou? Que toda vontade sempre aponta para Cristo. Amém. Tudo que Deus está fazendo está apontando para Cristo. Amém. Isso é revelação. Amém. Toda a Bíblia converge em Cristo. Toda a história converge para Cristo. O centro da vontade de Deus nunca foi um sistema religioso, um grande mega templo, uma deusa que poderia te dar bênção se você fizesse alguns pactos. Se você pudesse assim, olha, quando a pessoa ia para o templo de Diana, fazia alguns ritos e tinha que fazer promessa. Olha, você vai receber alguns segredos, isso você não conta para ninguém. Só os iniciados podem saber desse segredo. Aí vem o apóstolo Paulo e fala assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Irmãos, não precisa guardar segredo. Ele nos desvenda, revela o mistério da vontade. Ele te faz conhecer. O que Diana fazia, o que os sacerdotes de Diana, porque ela não existia, na verdade, né? Era uma deusa, né? Mas o que os seguidores dele falaram assim, olha, não conta para ninguém. Eles davam um mantra para eles decorarem, um mantra de proteção, mas isso aí é oculto, segredo, só vocês têm. Quem não é iniciado não pode saber disso. Aí nós fomos perdoados. E quando nós fomos perdoados, ele fala assim, olha, esse Deus que nos perdoou, ele nos desvenda, ele revela o segredo da sua vontade. Amém. Você não precisa pagar nada por isso, não precisa fazer nenhum ritual, é somente crer no Evangelho, receber o Evangelho. Bom, aleluia, isso faz parte da terceira bênção. Aí nós temos mais duas, né? Sim. A quarta bênção, herança, versículo 11, vamos lá? Versículo 11, nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Aleluia. Fomos feito herança. Amém. Não somos apenas pessoas que foram salvas. Não. Nós somos pessoas que têm um Senhor. Na verdade, nós temos um dono. O apóstolo Pedro vai falar na primeira carta, capítulo 2, e o versículo 9, ele diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para por aí? Não. Eu sou um povo de propriedade exclusiva, mas eu tenho uma missão. Qual é a minha missão? Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou. Da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Aleluia! Isso nos torna parte da herança, ou somos herança. A herança tem dois aspectos. Por um lado, nós somos a herança, e por um outro lado, nós recebemos herança também. São dois aspectos. Aí nós temos a quinta bênção. O selo do Espírito. Está no versículo 13. Versículo 13 diz assim, nele também, olha que condição maravilhosa, nele também, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Aleluia. Nós, em Cristo, depois que cremos no Evangelho, recebemos o quê? O selo. Recebemos o selo, o Espírito Santo da promessa.
Depois de crer, depois de receber, nós temos o Espírito. O selo, ele diz sobre propriedade. Selo diz sobre autenticidade, né? Se você vai comprar alguma coisa muito cara e especial, tem um selo, né? Tem uma marca. Essa marca diz a procedência, diz qualidade, né? E se você costuma comprar carne, aí você vai no açougue, se a carne não tiver aquele carimbo azul do CIF, é uma carne sem procedência, né? Aí quando você olha a marca azul lá, ó, essa aqui tem procedência, né? Essa não tem problema. Quando você chega e você olha assim, não tem marca nenhuma, nem vestígio de carimbo azul, aí dá para suspeitar alguma coisa. É só para você ter ideia de que selo significa uma importância, né? Selo também fala de proteção, também fala de garantia. Então, o Espírito Santo é o penhor da herança futura. Aquilo que Deus planejou, que Cristo executou, o Espírito está nos garantindo que vai chegar ao cabo, ao fim, à conclusão. Então, isso é muito importante. A questão de bênção, o que nós precisamos entender, que as maiores bênçãos do cristão não são coisas materiais. As maiores bênçãos são as bênçãos espirituais. Amém. Elas nasceram na eternidade, foram reveladas em Cristo e será consumada na plenitude dos tempos. Então, isso é bênção. Então, quando nós acharmos que bênção é qualquer outra coisa além disso, precisamos voltar para Efésios capítulo 3. Capítulo 1, versículo 3, né? Vamos entender o que é a bênção espiritual. Caminhando no versículo 10, o que diz o versículo 10? Ele fala assim: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto a do céu quanto a que estão sobre a terra. Dispensação. Convergir, o que seria convergir? É resumir. Convergir seria reunir. Convergir também é encabeçar. Então essa palavra convergir, ela é resumir, reunir, encabeçar ou colocar embaixo de um cabeça. É trazer para a ordem, trazer de volta para o centro. Todas as coisas precisam voltar para Cristo. E o universo só vai voltar à normalidade quando tudo estiver voltado a Cristo. Amém. Convergido em Cristo. Ele fala assim: na dispensação da plenitude dos tempos. O que significa isso? Nada acontece antes e nada acontece depois. Tudo acontece no tempo que Deus determinou. Lembra do versículo 4:4 que nós lemos de Gálatas? Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. O Filho não veio antes, também não veio atrasado, ele veio na plenitude. Amém. Ele veio na hora certa. Amém. Nem mais e nem menos. É no momento exato. Então, irmãos, às vezes, experiência nossa, no nosso dia a dia, quando passamos por circunstâncias, aí vem esse questionamento: mas por que isso? Será que está demorando muito? Não. Tudo tem um tempo. Amém. Nós não estamos aqui por um acaso, estamos aqui porque Deus
determinou um tempo. Sim. Se nós fomos escolhidos em Cristo, se nós estamos na pessoa de Cristo, fomos regenerados, recebemos revelação, a nossa vida não é um acaso. Então, assim, não tem nada como diz o jargão popular, ao Deus dará. Tudo tem um propósito eterno de Deus. Aleluia? Amém. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Deus chega no tempo exato. Ele trabalha segundo o seu calendário, não segundo o nosso calendário. Enquanto nós contamos dias, Deus governa séculos dos séculos. Sim. Né? Enquanto nós vemos o presente, Deus contempla toda a história. Então Ele é maravilhoso. Inclusive nessa história, encontra eu e você. Estamos lá, sendo contemplado pelo Deus eterno. Né? Dispensação, né? Quando o versículo fala assim, o 9, né? Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. Convergir e dispensação. Então nós temos que convergir é voltar para Cristo, né? É voltar para o centro. Cristo é o centro. Quando eu estou voltando para Ele, isso é convergir. E depois nós temos dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação, nós lembramos que no grego dispensação é oikonomia. Nós lembramos dessa palavra, né? Já aprendemos isso há muito tempo. Né? Então, assim, na dispensação da plenitude do tempo. No grego, a palavra dispensação é oikonomia. Um dos significados dela é a administração do lar. Né? Também tem o sentido de direção e também tem o sentido de provisão. Então, quando você fala dispensação e plenitude, o Senhor está nos dando uma direção, está nos dando provisão. O Senhor está dirigindo o seu povo, guiando o seu povo, dando provisão e direção. Também, no sentido do texto, ela tem uma conotação de plano divino de salvação. O Senhor tem uma economia, Ele tem um plano de trazer esse homem que pecou, esse homem que distanciou, que se separou, né? Na verdade, o pecado, ele é um fator que separador, né? O pecado distancia. E quando esse homem peca, Deus já tinha um plano de trazer de volta esse homem por meio de Cristo Jesus, amém, nosso Senhor. Amém. Esse plano foi antes da fundação do mundo. Amém? Isso não é pouca coisa. Então, essa economia de Deus é trazer esse homem de volta para si mesmo. Amém. É trazer essa pessoa de volta para si mesmo. E tudo isso é um mistério que foi revelado em Cristo Jesus, ou na dispensação, ou na plenitude dos tempos. Esse segredo foi revelado. Amém. Né? Quando ele fala, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para cumprir todo o propósito. Então hoje estamos participando de um propósito eterno. Amém?
Todas as coisas convergem para Cristo. Todas as coisas são para Cristo. O homem peca no Éden e o pecado separa o homem. Separa o homem de Deus, separa o homem do homem, separa o homem da criação e separa o homem de si mesmo. Hoje nós temos muito homem separado de si mesmo, não sabe quem são, muitos conflitos, muitas dúvidas, separação de si mesmo. As maiores crises da humanidade não é de homem para homem, é de homem consigo mesmo. É os conflitos interiores. Quando você olha, quem tem rede social, né? Vai olhar Facebook, Instagram, vai olhar todas essas coisas, você vê um monte de gente felizes, né? Sorridentes, poses. Aquilo, a maioria, não vou dizer tudo, mas a maioria é um disfarce da dor interior. A maioria é maquiando o conflito interno, separação de si mesmo. O pecado causa separação de si mesmo. Começa com separação de Deus, separação do homem, separação da criação e separação de si mesmo. Isso é resultado de pecado. Sim. Isso a Bíblia chama de morte. Sim. Né? Então nós vivemos numa geração de gente muito bonita. Nunca vimos gente tão bonita que nem nessa geração. Né? Mas gente tão desconstruída. Gente totalmente desconstruída. Separada de si mesmo. Mas Cristo veio para convergir, trazer para Ele todas as coisas. E todas as coisas, quando voltam para Cristo, volta para o seu estado normal, volta para o seu estado original, em Cristo Jesus. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 20. 1:20 de Colossenses. Ele diz assim: E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo. O quê? Todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que me chama a atenção é que o sangue da sua cruz, o sangue de Cristo, reconcilia tanto o homem quanto o universo. Todo o universo, ele vai participar dessa reconciliação do sangue da sua cruz. Então, irmãos, a história humana não vai terminar num caos. A história do homem vai terminar na glória de Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para o mundo, parece haver desordem. Mas Deus continua conduzindo tudo para um único centro. Amém. Quem é o centro? Cristo Jesus. Amém. Nada escapará do seu senhorio. Concluindo, o Senhor, Ele se revelou para nós por meio de 5 itens importantes da bênção. Eleição, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Redenção, Cristo pagou nosso resgate na cruz. Revelação do mistério, Deus revelou o seu propósito eterno em Cristo. Quarta, herança, fomos feitos propriedade exclusiva de Deus. E quinto, selo do Espírito. Recebemos a garantia da redenção final. Tudo isso nos conduz ao clímax do versículo 9 e 10, desvendando os mistérios da sua vontade. O mundo vai compreender que tudo volta para Cristo. Amém. Na plenitude de Cristo. Então, graças ao Senhor, que Ele é aquele que faz, trazendo tudo para si mesmo. E quando tudo voltar para Ele, aí
houve redenção completa. Né? O universo, o homem, tudo voltou lá antes do pecado, lembra? Antes do homem cair? Lá no Éden, voltou para aquilo que Deus tinha imaginado, né? Quando ele falou, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e esse homem tenha domínio, tudo vai voltar. E isso vai estar cumprido lá quando nós lemos capítulo 22, 21 e 22 de Apocalipse, né? Ali está a conclusão final. Amém. Ali está a convergência final. Ali está a dispensação de Deus sendo concluída. O propósito eterno de Deus que foi revelado, sendo concluído. Amém. Em 21 e 22 de Apocalipse. Então isso é convergir para Cristo. Isso é plenitude dos tempos. Então essas bênçãos nos levam a entender, quando ele fala assim, desvendando-nos o mistério, ele se revelou para nós. Ele trouxe salvação para nós. E isso foi em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Deus abençoe os irmãos.